Fala, nobre causídico! O tema desta aula será adimplemento substancial. O que seria esse adimplemento substancial? Porque não está na lei. Então, depois da vinheta, iremos falar sobre este tema magnífico e importante para toda e qualquer revisão de contrato. Eu acho que a melhor forma de nós explicarmos o que seria adimplemento substancial seria dando um exemplo. Imagina que você tem um contrato de trato sucessivo, parcelas mensais. Quando você contratou, você tinha todas as condições de cumprir o contrato até o final, a integralidade do contrato, ok? E isso foi percorrendo durante todo o contrato. Imaginamos então um contrato de 60 meses. E durante esse período, você foi pagando de forma assídua, tal, sem nenhum problema. Só que chegou na parcela 50 e aconteceu um fato que você não esperava. Aconteceu algum episódio da qual afetou de forma drástica as suas finanças, o qual você não teve condições de dar continuidade naquele pagamento, ou pelo menos na forma como estava estabelecido no contrato. Porém, você não quer se desfazer daquele bem ou não quer a resolução do contrato. Pelo contrário, você quer que o contrato seja cumprido, mas de uma forma diversa daquela que foi originalmente contratada. Então, nesse caso, você pode invocar a teoria do adimplemento substancial, porque a tua intenção era quitar o contrato. Porém, por circunstâncias alheias, você não conseguiu. Então, quer dizer, o contrato ele já está praticamente todo adimplido. Restaram poucas parcelas em comparação àquelas que já foram cumpridas. Poucas parcelas inadimplidas e muitas parcelas adimplidas. Neste caso, nós temos a teoria do adimplemento substancial, porque aquilo que você pagou foi substancialmente que seria hoje inviável dissolver o contrato em razão dessas poucas parcelas. Então você propõe uma ação revisional e com esta ação revisional você propõe uma forma de adequação das parcelas para que o contrato seja devidamente cumprido. Segundo o STJ, existem dois fundamentos para o adimplemento substancial. Eu entendo que nós poderíamos acrescentar mais uma tese, mais uma teoria. O STJ tem, primeiro fundamento, a função social do contrato. E o segundo fundamento, a boa-fé objetiva. E o terceiro fundamento que eu gostaria de acrescentar seria a questão da teoria da imprevisão. Porque a teoria da imprevisão possibilita a revisão do contrato, e principalmente de contratos de trato sucessivo, que existindo algum fato superveniente, algo que as partes não esperavam quando da celebração do contrato, possibilita a modificação do mesmo para adequar a atual realidade das partes. Então, se nós temos como fundamento a função social do contrato, nós temos como fundamento a boa-fé objetiva e temos como fundamento a teoria da imprevisão, que está lá no artigo 478, 479 e 480, nós conseguimos ter a noção de que a relação deve ser cumprida, mas de forma que não cause prejuízo para ambas as partes, ou que esse prejuízo seja o máximo minorizado. Então, a teoria do adimplemento substancial é uma teoria que pode ser invocada para todo e qualquer contrato. Essa teoria, ela surgiu no STJ com um fundamento num fato de seguro de veículo. Então, o segurado, ele realizou o pagamento de todas as parcelas, ficou apenas devendo uma parcela. Porém, naquele mês que ele ficou devendo, ele acabou batendo o carro. Quando ele foi exigir o pagamento do seguro, a seguradora falou o seguinte: não iremos pagar porque o senhor estava inadimplente. Segundo o contrato, no caso de inadimplência, não cabe a
o pagamento da indenização. Então, em razão deste fato, este consumidor adentrou judicialmente e disse o seguinte: olha, eu paguei praticamente todo o seguro, só restou uma parcela do seguro. E justamente naquele mês aconteceu esse episódio fatídico, né, de ter abalroado o meu veículo. Então, em razão disso, não tem justificativa para a empresa seguradora negar o pagamento desta indenização. E o STJ entendeu favorável ao consumidor, pois ele entendeu que houve, neste caso, o adimplemento substancial, pois o consumidor já havia realizado os pagamentos mês a mês, apenas havia restado uma parcela. E nesse caso não tinha razão de ser para não realizar o pagamento da indenização por parte da seguradora. Então este foi o entendimento do STJ. Sendo assim, eu entendo que é perfeitamente aplicável a teoria do adimplemento substancial quando contratos de financiamentos estão praticamente quase concluídos, porém, por circunstâncias alheias à vontade do consumidor, aí entra a questão da função social do contrato e boa-fé, e também o artigo 478, 479 e 480 do Código Civil, em adentrar com uma ação com fundamento nesse adimplemento substancial, requerendo o pagamento de forma menos gravosa para o consumidor, para que ele possa cumprir aquilo que foi estabelecido inicialmente no contrato, não na forma exigida ou requerida pelo contratante, mas sim uma forma menos gravosa para o contratado.